Autoridades dos Estados Unidos disseram a autoridades iranianas para, por favor, ignorarem as postagens do Trump, porque ele publica aquilo só para a mídia e para o público dele, por motivos políticos. Segundo a agência Tasnim News, foi isso que as autoridades americanas disseram aos iranianos. E para ser sincero, eu acredito nessa informação porque faz sentido. As postagens do Trump não são voltadas para os diplomatas e com certeza não são para gente como eu e você. Ele muda de assunto o tempo todo. Hoje mesmo ele postou falando sobre entrar nos acordos de Abraão. Mas o que ele disse é que os países do Golfo deveriam entrar nos acordos de Abraão. A Arábia Saudita já respondeu, não, a gente não vai fazer isso. Ou seja, nada mudou para eles. Então, é bem confuso, para dizer o mínimo. Tudo começou ontem, antes mesmo das notícias de hoje. Ontem parecia que estávamos prestes a fechar um acordo. No sábado, diziam que seria assinado no dia seguinte. Aí ontem recebemos mensagens iniciais do lado iraniano dizendo não, ainda há divergências. O Trump teve uma ligação com o Netanyahu. De repente, a guerra no Líbano virou um problema, um dos pontos de impasse. Depois disso, o Lindsey Graham e todo mundo começaram a postar nas redes. E agora, o programa nuclear e a taxa do Estreito de Hormuz, o descongelamento de ativos e a taxa do Estreito de Hormuz são os dois principais gargalos junto com a guerra no Líbano. Mas parece que desde ontem à noite, a discussão sobre uma taxa no Estreito de Hormuz meio que sumiu, como se isso já não fosse mais um gargalo. Hoje tem uma atualização sobre isso. E os dois últimos gargalos, segundo os relatórios de ontem, vindos de várias fontes diferentes, seriam a guerra no Líbano, especialmente de acordo com fontes israelenses, que dizem ser esse o principal ponto de impasse. E o outro, segundo fontes americanas e iranianas, o descongelamento de ativos. Foi aí que a gente parou ontem. Antes de entrar nas atualizações de hoje, o que você acha de onde estamos até agora? Olha, na verdade, nada mudou desde que o cessar-fogo começou. Sempre tem conversa, sempre tem gente fazendo afirmações sobre isso ou aquilo. E o presidente continua usando uma linguagem dura. Aí vem a resposta, também dura, dos apoiadores dele, dizendo não, nada de acordo, não faça acordo, a gente precisa terminar o trabalho. Essa é a frase que os apoiadores do presidente Trump, ou melhor, os opositores de quem quer que ele faça um acordo, repetem o tempo todo. Dizem, não, termina o trabalho, e por aí vai. E isso me deixa maluco como militar. Eu poderia entrar em todos os tipos de detalhes para explicar por que isso nem é possível. Mas eles não se importam com o que é possível. Eles só se importam com o que querem. E por isso, estão pressionando o presidente Trump para ir contra isso. Agora, me disseram algumas pessoas que têm um bom nível de informação sobre o que vem acontecendo dentro do círculo dele. E elas dizem que existem dois grupos dentro do círculo do presidente Trump, empurrando ele para um lado e depois para o outro. Acho que tem outras pessoas também, e é claro que o vice-presidente Vance é uma das principais. O que eu estou dizendo é o seguinte, não existe uma solução militar. Então, se você sequer pensa em voltar para lá, tudo o que vai fazer é aumentar o preço do nosso fracasso. Não siga por esse caminho. Mas aí, no outro ouvido, ele tem todas essas pessoas que você acabou de mencionar, gritando, não, a gente consegue, só precisamos apertar um pouco mais e aí eles vão desmoronar. E por aí vai. E o presidente Trump parece ficar oscilando de um lado para o outro. Às vezes ele vai numa direção, depois volta para outra. Como é que dá para negociar assim? Esse é o meu problema. Eu quero ser otimista. Mas como o outro lado vai negociar, se tudo depende da hora do dia e do dia da semana para esse lado? Então, a informação que eu tenho, vinda de pessoas com quem eu conversei, e me diga se isso bate com o que você ouviu, é que quem está pressionando pela paz são o Vance, o Kushner e o Witkoff, para surpresa de muita gente, junto com o pessoal do Golfo. Eles querem um acordo. Já o Hegseth, o Rubio e Israel querem mais ataques.
Essa é a informação que eu tenho. E basicamente são esses dois lados. Claro, tem vários outros, mas eu nem vou colocar o Lindsey Graham e todo aquele grupo mais belicista. Todo mundo já sabe qual é a posição deles, é bem clara. Mas esses são os dois principais lados puxando em direções diferentes. Isso bate com o que você tem ouvido também? Eu não tinha ouvido nada sobre o Witkoff e o Kushner. Isso até me surpreende um pouco, mas sobre as áreas do Golfo, não me surpreende nem um pouco. Quer dizer, provavelmente ninguém quer que essa guerra acabe mais do que eles, porque querem voltar a fazer negócios, querem reabrir o Golfo, fazer o comércio voltar a entrar, o petróleo e o gás voltarem a sair, para poderem ganhar dinheiro e tirar da mesa a ameaça de novos ataques. Então, tenho certeza de que eles querem muito isso, e eu não sei. Talvez o Trump estivesse tentando usar isso a seu favor, dizendo algo como, olha, talvez eu consiga encaixar os acordos de Abraão, e esse é o preço para encerrar essa guerra. Mas enfim, você acabou de mencionar a Arábia Saudita. Eu não consigo imaginar nenhuma chance de eles cederem em algo tão central para a posição que sempre mantiveram, só por causa de um post irritado do presidente Trump no Truth Social. Mas, tirando isso, o resto parece bem de acordo com o que Dirmei e Nola. Acho que é importante lembrar que do lado do Kushner e do Witkoff, eles têm, especialmente o Kushner, muitos negócios com o Golfo. E o pessoal de lá investiu bastante nos fundos dele. Então, eles realmente têm acesso a ele. Eu sei que ele é próximo do Netanyahu, é próximo de Israel, é bem pró-Israel. Mas o Golfo também tem influência sobre ele. É bem mais complicado do que simplesmente estar de um lado ou de outro, porque pessoas como o Kushner, o Witkoff também, mas eu conheço mais o caso do Kushner. Ele tem envolvimento em tudo quanto é lugar. Então, tem muita gente puxando ele para direções diferentes. Mas eu também acho que existe um certo pragmatismo aí, porque quando a gente olha para pessoas assim, dá para ver que elas se importam demais com outros países. Tem muitos interesses pessoais atrapalhando o julgamento deles. Mas também tem uma parte que realmente quer o bem dos Estados Unidos. Eles se importam com os interesses do país. Não tanto quanto deveriam, mas também não é como se quisessem destruir os Estados Unidos. Pelo menos é assim que eu vejo. Então eu acho que eles sabem que ataques militares seriam uma péssima ideia. O Rubio, por exemplo, talvez se importe menos com o dano que isso poderia causar ao Golfo. Já o Kushner e o Witkoff entendem bem a importância do Golfo como aliado americano, especialmente o Kushner. E olha, até os Emirados Árabes, como aliados de Israel, e o próprio Netanyahu, estão divididos em direções diferentes. Os Emirados Árabes Unidos não querem guerra. Eles são bem duros, mas não querem que o Irã controle o Estreito de Hormuz. Mesmo assim, tem feito lobby. Eu acho que o Trump, na postagem dele de hoje, mencionou os Emirados, a Arábia Saudita, o Catar e outros países como estando por trás desse lobby por um acordo, querendo um acordo. E ele já tinha falado disso há alguns dias. Do lado israelense, coronel, é inacreditável o que eu vi hoje. Deixa eu achar aqui. É uma loucura. Tá rolando uma briga entre Smotrich, Ben-Gvir e Netanyahu. O Ben-Gvir e o Smotrich estão dizendo que Israel deveria destruir, arrasar 10 prédios em Dahiya, em Beirute, no Líbano, para cada drone que o Hezbollah lançar. Que loucura, né? E o Netanyahu fica tipo, do que você tá falando? Isso não faz o menor sentido. É tão absurdo que até o Netanyahu tá dizendo, ei, calma aí, isso já é demais. Dá pra acreditar que eles estão dizendo uma coisa dessas? E o Ben-Gvir fez um post hoje dizendo, eu devia ter tirado um print, que a gente devia ir com tudo pra cima do Líbano, que devia destruir o Líbano. Ele postou isso hoje. Então isso dá uma noção da pressão que o Netanyahu está enfrentando lá em Israel. A minha posição é que isso não vai ser suficiente para sabotar o acordo. O Trump não vai deixar os israelenses passarem ele para trás de novo. Essa é a minha opinião. Já penso assim, faz tempo. Olha, de novo, pelo que eu ouvi de algumas pessoas com quem conversei no fim de semana,
Poderia ter havido um acordo nesse fim de semana. Teria havido um acordo. Mas o Trump ouviu o lado mais linha dura e voltou atrás. Porque, veja, ele vai ter que concordar em algum momento. E bom, você provavelmente viu as mesmas postagens nas redes sociais que eu vi, de várias fontes no Oriente Médio e por aí vai, mostrando que, no geral, os pontos principais já estavam mais ou menos acertados. O Irã, hoje de manhã, cancelou. O representante deles veio a público e reafirmou que várias coisas já tinham sido combinadas, mas ainda existem aqueles gargalos, como você chamou, os pontos de atrito, que continuam lá. Mas não há dúvida, e todo mundo precisa entender isso com total clareza do lado americano. Não existe um bom acordo possível aqui. A gente vai conseguir o melhor acordo que as condições permitirem. E é exatamente isso que devemos fazer, porque é o que faz mais sentido, considerando o buraco em que a gente se meteu ao começar essa guerra que nunca deveria ter começado. Depois que isso aconteceu, depois que o Irã assumiu o controle do estreito e começou a lançar mísseis contra vários alvos diferentes por aqui, as nossas perdas ficaram praticamente garantidas. E claro, tem também a questão econômica, o problema com o fertilizante que não sai, o alumínio, o enxofre e, obviamente, o petróleo e o gás. E todo o impacto enorme que isso causou, esvaziando as reservas estratégicas no mundo inteiro. Vai levar muito tempo para a gente conseguir sair dessa situação agora. A pior coisa que a gente poderia fazer é aumentar ainda mais esses custos, voltando para uma ação militar. Então, se for uma questão de lógica e razão, a gente vai encontrar um acordo. Mas toda vez que chegamos perto, e me disseram que já houve pelo menos 3 momentos em que realmente parecia que tínhamos um acordo dentro do governo com o Irã, um acordo com o qual todos poderiam conviver, ninguém ia gostar, mas dava para aceitar. E aí o Trump desfaz tudo, porque começa a sentir a pressão do pessoal mais linha dura. Esse é o verdadeiro problema. Será que o Trump algum dia vai ter força de caráter para dizer, tá bom, chega, eu já tomei uma decisão, não quero ouvir mais besteira, executem esse acordo, tirem isso da mesa e vamos em frente? Ele pode fazer isso, mas será que vai? Eu não sei. Certo, deixa eu passar pelas atualizações que chegaram hoje. Primeiro, a gente recebeu relatórios diretamente do governo iraniano dizendo que eles vão cobrar uma taxa, mas chamaram de outra coisa. Deixa eu ver onde está. Então o Irã não está cobrando um pedágio pelo... Ah, você viu isso, né? Não é um pedágio. É uma taxa ambiental ou administrativa isso. Mas é para permitir que eles tenham uma lei que diz que existe uma cláusula que não permite cobrar pedágios, mas isso. Aí está. Então, de acordo com o artigo 26 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, um estado costeiro não pode cobrar de um navio estrangeiro apenas pela passagem pelo mar territorial ou por um estreito internacional. Ele só pode cobrar por, entre aspas, serviços específicos prestados, como praticagem, auxílio à navegação ou monitoramento ambiental. Esses são os exemplos. Em outras palavras, é o mesmo que a Dinamarca faz nos estreitos dinamarqueses, o que a Turquia faz nos 2 estreitos dela e o que o Irã poderia fazer nos estreitos com Omã. E eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que eles vão conseguir fazer isso. E acho que o Trump vai conseguir dar outro nome para a coisa. Tipo, olha, eles não vão cobrar pedágio. Mas tem muita coisa para limpar, muitos problemas para resolver. Então eles vão cobrar uma taxa para que isso aconteça. Só por um tempo, talvez para compensar reparações. Aí o Trump pode apresentar isso como algo sem tanta importância. E quanto ao Estreito de Hormuz, ele pode dizer que está aberto e que é só uma pequena taxa a pagar. Faz sentido, porque eu não vejo nenhuma chance disso acontecer. Quer dizer, eu ficaria realmente surpreso se o Irã dissesse algo como, sabe de uma coisa, tudo bem,
Vamos voltar ao que era antes, lá no dia 27 de fevereiro. Tudo fica claro. Ninguém tem nada a ver com isso. E pronto, está aberto. Eu simplesmente não consigo imaginar que eles fariam isso, porque agora têm o poder nas mãos e perceberam o quanto isso dá vantagem para eles. Claro, eles poderiam dizer algo como, olha, a gente volta atrás e faz tudo de novo se vocês fizerem qualquer coisa fora da linha, o que até seria verdade. Mas, sinceramente, eu não consigo imaginar que eles largariam esse controle. Quer dizer, você já viu todos aqueles outdoors espalhados por Teherã, né? Eu não consigo imaginar eles dizendo, tudo bem, sabe o quê? Vamos só cobrir isso com papel, pintar por cima e entregar. Não dá pra ver isso acontecendo. Mas essa parte aí, você diria que faz sentido? Porque dá pra fazer algumas comparações com outros estreitos e outras rotas marítimas no mundo que cobram uma taxa parecida. E eu imagino que a gente diria, ok, tudo bem, uma taxa. Desde que não seja alta, vai saber o que pode ser. Mas olha, eu acho que é plausível. Então acho que a gente poderia conviver com isso. E eu acho que o Trump também conseguiria lidar com isso. Aí o último ponto de impasse é o descongelamento dos ativos. O Irã está dizendo, a gente não confia em vocês, queremos os ativos descongelados agora. E os americanos estão dizendo, bom, várias pessoas em volta do Trump, eu acho que o Trump não se importaria em descongelar os ativos. Ele é um homem de negócios. Agora, o único problema é que ele vive atacando o Obama, inclusive ontem. Ele continua criticando o Obama por ter mandado dinheiro e fez a besteira de repetir isso ontem. Só que isso torna mais difícil para ele descongelar os ativos, já que acabou de criticar o Obama. Ele traz o assunto de volta à cabeça das pessoas, em vez de mudar a narrativa. Então essa parte me deixa um pouco confuso sobre o que vai acontecer. Parece ser um ponto de impasse bem importante. Sim, eu vi. Quando eu vi aquilo bem, eu pensei, cara, isso aí é uma armadilha. E dá para se perguntar se não foi uma armadilha intencional, porque eu posso te dizer, em toda a mídia dos Estados Unidos, os aliados dele ficam jogando isso na cara dele o tempo todo. Tipo, você não quer ser pior que o Obama, quer? Porque se for, a gente vai apontar isso na hora. O Lindsey Graham, por exemplo, já fez umas ameaças veladas dizendo, olha, qualquer acordo tem que passar pelo Senado. Então, se eu não gostar, não vai passar. Vamos ver se ele realmente vai manter essa posição, ou se isso nem chega ao Senado. O JCPOA não passou pelo Senado. Foi só uma ordem executiva do Obama, então não precisava ir para lá. Mas isso mostra que os aliados do presidente Trump são totalmente contra qualquer coisa. É irracional o que esse grupo de pessoas está tentando dizer. Eles simplesmente não parecem capazes de agir com racionalidade. Querem o que querem e não ligam para o que as evidências ou a lógica mostram. Só querem destruir tudo, ficar com tudo para eles e fingir que o outro lado não tem nenhuma responsabilidade. E é exatamente isso que pode fazer impérios caírem. Eu concordo. E acho que ele está enfrentando muitas ameaças internas. Agora eu preciso te fazer uma pergunta difícil, porque você e eu sempre estivemos mais ou menos na mesma sintonia durante todo esse tempo. Onde você está agora? Eu estou mais otimista do que nunca, mas já tive convidados, gente mais inteligente do que eu, que estão bem menos otimistas, bem mais pessimistas. Eles dizem algo como, olha, eu quero que o Hajj e o Eid, as duas festas islâmicas, terminem. E esperam. O Larry, por exemplo, ontem disse que espera que as greves continuem. Outros disseram coisas parecidas. O Malcolm Nance concorda comigo. É a única pessoa que me vem à cabeça que também está otimista. E o diretor executivo da Human Rights Watch. Essas são as únicas duas pessoas que também estão otimistas. Não no sentido de um grande acordo, algo incrível, um fim permanente da guerra, mas talvez algum tipo de memorando de entendimento. Eu não acho que vai haver um grande acordo, não. A outra opção seria ou ataques ou Trump simplesmente desistir. Mas ele mesmo tornou isso impossível, coronel, porque ele vive repetindo,
Se não tiver acordo, vai ter ataque. Se não tiver acordo, vai ter ataque. Se não tiver acordo, vai ter ataque. Ele fala isso todo dia. Deixou muito claro, ou tem acordo ou tem ataque. Não existe a opção de simplesmente recuar, o que é uma pena. Olha, nunca subestime a capacidade do presidente Trump de simplesmente dizer o que quiser. Não importa o que ele tenha dito antes, e depois afirmar que não foi bem assim. Quero dizer, ele pode levantar um copo de vinho e dizer, olha esse vinho que eu tô segurando, não é ótimo? E ele fala isso com a maior naturalidade, sem vergonha, sem hesitar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não teria o menor problema em fazer isso, e ainda conseguiria convencer o público dele. E a maioria vai acreditar. O Hugh Hewitt estava ontem na Fox News e fez um ponto que eu acho bem importante. Ele disse que o presidente Trump não pode se dar ao luxo de fazer é perder a base dele. Até agora, o pessoal está tranquilo com o Midnight Hammer, tranquilo com a Operação Fúria Épica, tranquilo com tudo isso. O que eles não estão tranquilos é com o preço da gasolina continuar $1 acima e ainda subindo. Ele disse que se entrar nesse acordo, tipo um acerto negociado de 60 ou 90 dias, em que dizem, vamos parar a guerra, mas ainda vamos tentar resolver outras questões, e os bloqueios continuam, ele não pode se dar esse luxo. Disse que não pode bancar isso, que perderia a base dele. Então, ele precisa fazer alguma coisa para manter o apoio. E a melhor forma de fazer isso, a mais fácil para ele, é simplesmente declarar a vitória. Dizer algo como, tem um acordo firmado, com certos termos, e depois afirmar, vamos resolver essa questão nuclear. Ele pode ajustar o discurso, pode fazer o que você está sugerindo aqui, e pode sair de cena, se quiser. Mas o motivo pelo qual eu tenho dificuldade em ser otimista, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, é que para mim está muito claro que o presidente Trump apresenta um declínio cognitivo significativo. E ele está fazendo coisas que não fazem sentido, não são lógicas. Se tudo isso fosse baseado em lógica, provavelmente a gente nunca teria entrado nessa guerra. Mas depois que entramos e vimos a incapacidade real do nosso poder, só com o poder aéreo, de conquistar um país do tamanho de boa parte da Europa Ocidental, com todas aquelas montanhas, as cidades subterrâneas de mísseis e tudo mais, aí você diria, tá bom, eu quero isso, mas não dá para ter. Se tentarmos de novo, é como cortar a própria garganta. Então, o melhor seria tentar sair da situação da melhor forma possível e seguir em frente. Se fosse uma questão de lógica, faríamos isso, e eu estaria otimista. Mas infelizmente, não somos lógicos, porque ele é muito emocional. E quando há algum declínio cognitivo, talvez não seja tão grande assim, mas é bem evidente. E isso tem um peso enorme, porque de novo eu estou te dizendo com base numa fonte que tem um nível bem alto de informação. Já houve pelo menos 3, talvez até mais, acordos que foram praticamente fechados entre o governo e o Irã em particular, e depois o próprio Trump desfez tudo. Então ele é o único que realmente importa nessa história. Se ele não apresentar alguma proposta e concordar com ela, a gente vai ter problemas. E ele pode de novo tomar uma decisão irracional e voltar à guerra. Então eu tô meio que naquela fase do não sei. Não tô nem pessimista nem otimista, só. Depende do humor dele na hora de dar uma ordem. Eu acho que para mim isso mostra também quantos grupos têm influência sobre o presidente dos Estados Unidos. É isso que essas negociações acabaram mostrando. Parece que o presidente quer fazer uma coisa, aí ele fala com o Netanyahu e tudo muda. Ele tem uma reunião com o gabinete de segurança, ou com o Lindsey Graham, ou com os doadores dele, e a gente nem sabe das ligações que ele faz com esses doadores, e tudo muda de novo. A gente tem um acordo, e de repente não tem mais acordo. E os iranianos já disseram isso. Me lembra o que o Putin falou, tenho certeza de que você conhece a frase. Algo como, eu me reúno com o presidente, fecho um acordo, e depois aparecem uns caras de terno preto e renegociam tudo do zero.
Estou parafraseando, mas isso mostra que existem pessoas dentro do governo. Não estou entrando em teoria da conspiração, mas não é segredo que há gente dentro do governo com muita influência. E, de certa forma, o presidente dos Estados Unidos acaba ficando de mãos atadas. Eu não estou dando desculpas por que eles estão fazendo. É só que, voltando, ou melhor, acrescentando o aspecto do Putin nessa história. Você lembra que no ano passado, o presidente Trump disse algo tipo: achei que já tinha feito um acordo com o Putin umas 5 vezes, mas ele mudou de ideia e voltou atrás. E o Putin respondeu: do que você está falando? Eu nunca tive acordo nenhum, além dos meus termos de junho de 2024, e você nunca concordou com isso. Então, não sei do que ele está falando. Agora ele está dizendo exatamente a mesma coisa aqui. Ele disse que 5 vezes achou que tinha feito um acordo com o Irã. E aí eles voltaram atrás e depois deixaram de lado de novo. E o Irã diz a mesma coisa. Eles estão dizendo: do que vocês estão falando? Não houve nenhum acordo que a gente tenha aceitado, que vocês tenham aceitado, e do qual a gente tenha desistido. A gente não mudou nada nos nossos termos. Então isso mostra o que ele pensa, que eles desistiram de alguma coisa, quando, pelo que me dizem, foi o próprio Trump que desistiu. Então, eu não sei como é que dá para fazer isso funcionar com o cara que está puxando as cordas. Eu concordo com todos esses grupos diferentes que estão puxando as cordas. Qual é a sua posição sobre Israel? Essa é uma discussão que eu tenho tido. Você acha que eles têm influência suficiente para sabotar o acordo ou acha que o Trump conseguiria conter o Netanyahu? De um lado, o Netanyahu precisa do Trump politicamente. O Trump é extremamente popular em Israel, e se ele criticar o Netanyahu ou jogá-lo debaixo do ônibus, o Netanyahu fica acabado politicamente. Tem gente dizendo, Mário, e gente inteligente, viu, dizendo, Mário, o Netanyahu tem alguma coisa contra o Trump. Caso contrário, o Trump já teria jogado ele debaixo do ônibus faz tempo. Porque o Netanyahu é um peso para o Trump, e o Trump é um trunfo enorme para o Netanyahu. O Trump não precisa do Netanyahu, então tem algo mais aí. Eu acho que o que acontecer a seguir vai mostrar se isso é verdade ou não. Porque se o Netanyahu acabar sabotando o acordo de alguma forma, aí eu começo a acreditar nas pessoas que dizem que o Netanyahu, ou Israel, mas vamos ficar com o Netanyahu, tem algum tipo de informação comprometedora sobre o Trump. Olha só como começou o cessar-fogo de abril. O Trump disse: eu falei para Israel que eles não vão fazer mais nada. Eles não vão atacar mais o Líbano, porque esse é o acordo necessário que a gente fez para ter o cessar-fogo. Aí Israel entra e faz o maior bombardeio que já tinha feito no sul do Líbano até aquele momento. O Zalek responde: desculpa, qual era a sua pergunta mesmo? Então ele vai lá e faz o que quiser. E agora, de novo, a mesma coisa. Mas a irá burn depois. Hoje depois, para meses for the time. Bom, pelo menos isso já foi alguma coisa. Não, Beirute ainda tá parada. Beirute ainda tá parada, só por um tempinho. Então eles ainda estão fazendo coisas ali nas bordas. E eles ainda... Eu não vi se teve alguma coisa durante a noite passada. Eu tava viajando, na verdade. Mas eu sei que no dia anterior ainda tinham alguns ataques por lá. Ah, e tem hoje também. Hoje eles atacaram com força, então ainda estão atacando. Ainda não há cessar-fogo no Líbano, a situação continua. Mas o lado positivo, e é por isso que dá para dizer que está meio no caminho do meio, é que eles não estão atacando Beirute, e isso não atrapalhou o cessar-fogo. Então o Irã está, digamos assim, aceitando o status atual. Não estou dizendo que vão aceitar depois que um acordo for assinado, mas pelo menos por enquanto estão aceitando. E eles não atingiram Beirute, o que coloca muita pressão sobre. Mas o que Beirute tem a ver com isso? O Irã não tá nem aí se é Beirute ou qualquer outro lugar do Líbano. Então como é que isso ajuda? É tipo um cessar-fogo parcial.
Então eles estão atacando as vilas do sul. Eu sei, sempre dá para dizer, ou é um cessar-fogo total, ou não é cessar-fogo nenhum. A escala dos ataques agora é muito, mas muito menor do que era no auge da guerra. Naquela época, eles estavam destruindo prédios inteiros. Agora estão atingindo vilas no sul. Não estou justificando isso. Deveria acabar completamente. Mas o que eu quero dizer é que pelo menos houve alguma melhora, alguma mudança. As pessoas voltaram para suas casas. Elas chegaram a comemorar. Mas não há um cessar-fogo total. A situação voltou ao que era antes da guerra com o Irã. Eles ficam indo e voltando entre os dois lados, mas sem atacar Beirute. Agora tem muita pressão, e o Ben-Gvir está indo para cima do Netanyahu, dizendo que a gente devia. Aí está. A gente deve. Esse é o Ben-Gvir de hoje. A gente não pode normalizar a realidade dos FPVs, os drones. É hora do Netanyahu bater na mesa do Trump e avisar que estamos voltando à guerra no Líbano. Então ele está fazendo parecer que não há guerra no Líbano. Precisamos cortar a eletricidade no Líbano. Animal, conquistar Zahrani, você nem sabe direito o que é isso. E voltar para uma guerra de alta intensidade. Esse é o Ben-Gvir para você. E por mais que você diga que deveríamos derrubar 10 prédios para cada... Todo drone que causa tantos incêndios como os nazistas faziam nas partes ocupadas da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Toda vez que um soldado nazista era morto, eles executavam civis. Então, de onde vem isso? Quer dizer, a gente precisa ser honesto e chamar as coisas pelo nome, se for isso que estão fazendo. Mas isso mostra o problema que até o Netanyahu enfrenta dentro do próprio grupo dele. O Trump tem os problemas dele. O Irã tem os problemas dele. Lá, tem muita disputa entre os militares mais linha dura da Guarda Revolucionária e os diplomatas que querem negociar. Todo mundo, esses três lados, tem seus próprios conflitos internos também. E isso, claro, é uma das coisas que torna tudo muito mais difícil de resolver. A gente vai precisar de verdadeiros estadistas, pessoas que se levantem e batam na mesa, não do jeito que o Ben-Gvir fala, mas alguém que diga, chega, é isso, vamos fazer a paz, e todo mundo vai ficar quieto, ou então, cada um por si. Claro, esse é o tipo de poder que o presidente Trump tem, mas ele não está usando. E, infelizmente, isso acaba reforçando o que você comentou. Muita gente está dizendo que talvez alguém tenha algo contra o Trump, algo que o faça agir de um jeito que claramente não é do interesse dele. Eu não sei. Não tenho nenhuma informação ou conhecimento sobre isso, além do fato de que o que a gente vê não faz sentido. O que você acha de todo esse acordo de Abraão que surgiu do nada? Isso é uma tentativa de dar alguma coisa para Israel? Então ele está tentando dizer para o Netanyahu, olha, sabe de uma coisa? Eu vou tentar conseguir algum avanço com os acordos de Abraão, mas você precisa acabar com a guerra no Líbano. Será que é esse o tipo de conversa que está acontecendo? Eu acho que esse é o resultado mais plausível, porque caso contrário, o Trump, quer dizer, tirando aquele desejo geral de, sim, eu quero o Prêmio Nobel da Paz, quero ser lembrado pelos acordos de Abraão e trazer paz por 5.000 anos, ou alguma coisa absurda assim. Ele quer isso, claro. Mas eu não acho que ele colocaria isso por conta própria, a menos que fosse necessário para conseguir o apoio dos israelenses. Porque eu consigo perfeitamente imaginar eles dizendo algo como, tudo bem, por enquanto queremos continuar bombardeando o Líbano, Beirute, ou seja lá onde for. Mas, se a gente conseguir os acordos de Abraão com a Arábia Saudita, especialmente, eles certamente estariam dispostos a fazer isso. E aí, eu tenho certeza de que na cabeça deles, e não tenho dúvida disso, eles pensariam algo como, vamos fechar esse negócio dos acordos de Abraão, vamos parar com isso por um tempo, depois a gente volta e termina o trabalho quando todo mundo estiver olhando para outro lado, ou quando passar tempo suficiente, e por aí vai. Eu não acho que eles vão desistir disso nunca. Mas dá para imaginar eles dizendo, olha, vamos conseguir esse acordo de Abraão, porque Israel também quer isso há muito tempo.
Então, parece ser a explicação mais lógica pro motivo de ele ter incluído isso aí. Eu estava pesquisando. Então, o Ben-Gvir, na mensagem dele, disse: vamos para Zahrani. Vamos entrar no Líbano até Zahrani. Tô tentando entender onde fica Zahrani. Sabe quando eles falam em avançar até o rio Litani e depois criar uma zona de segurança ou algo assim? Zahrani fica a 20 quilômetros ao norte dali. Nunca é o bastante para eles. Nunca é suficiente para eles. Sobre o descongelamento dos bens, eu quero voltar nesse ponto. Você acha que isso vai acontecer? Quer dizer, mas pelos motivos que você mencionou, o próprio presidente Trump acaba se prejudicando ao fazer essas afirmações sobre o Obama e aquele acordo terrível, e que ele mandou aviões cheios de dinheiro e todo esse tipo de coisa. E pelo que eu vi, o valor seria algo em torno de 100 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. Mesmo que tenha sido só uma parte disso, ainda assim é algo relevante. Não, o último relatório. Exatamente. O último relatório são vários relatórios, na verdade. Fala-se em algo entre 11 e 33 bilhões de dólares. Então, de acordo com... Eu nem sei quem é essa fonte. Acabou de chegar. 11 bilhões, foi o que apareceu mais cedo hoje. E as fontes de ontem falavam que começou com 30, depois caiu para 20, abaixo de 30, vamos deixar assim. A gente está bem acima do Obama. Eu não sei o que o Obama... Se eu não me engano, acho que eram 6 bilhões de dólares. Posso estar errado, mas é o que eu lembro. Seja qual for o valor exato, era um número com B de bilhão, e diziam que eram aviões cheios de dinheiro, ou algo assim. Agora, se isso era só o desbloqueio de fundos, tipo uma transferência eletrônica para eles voltarem a ter acesso às contas bancárias, quem sabe, quem se importa. No fim das contas, o resultado é o mesmo. Isso daria dinheiro vivo para eles, e eles estão precisando muito disso por causa do bloqueio e de todas as sanções que já estão sofrendo. Enfim, não sei. Eu não sei como ele consegue. Não sei como Trump faz isso com a base dele, porque, você sabe, nos Estados Unidos, os democratas e todos os oponentes dele vão cair em cima e gritar sobre isso para tentar deixá-lo mal. Claro, mas eu não sei quanto à base dele. Não sei como eles vão aceitar isso, mas ele está dificultando as coisas para ele mesmo. Eu não sei como ele faz, mas parece que o lado iraniano está dizendo que isso vai ter que estar incluído, ou então não vai ter acordo. Pelo que parece, é aí que a situação está. Você está preocupado com uma retomada da guerra? Você acha que ainda existe uma possibilidade relativamente alta disso acontecer? Todo dia, porque isso não é racional. Se fosse racional, eu não estaria nem um pouco preocupado, mas não é. Não foi racional da primeira vez? E todas essas pessoas, estou falando de generais de 4 estrelas, senadores em exercício, ex-secretários de gabinete, quero dizer, essas pessoas pressionando com força, com muita força, para fazer algo que é irracional. Uma coisa é eu dizer que o presidente Trump tem um declínio cognitivo, e talvez nem perceba as consequências disso. Mas esses outros caras, eles estão plenamente conscientes. Eles sabem exatamente o que estão dizendo. Então, ou são burros, ou simplesmente não se importam com as consequências para o nosso país, para os nossos militares, para todo mundo no Golfo, para todos os ativos que temos na região. O povo iraniano, claramente, não parece se importar se vai morrer, mas também não parece se importar com mais nada. Caso contrário, não haveria uma razão racional para agir assim. Então, já que ele é irracional e esse pessoal está empurrando algo que não faz sentido, eu continuo preocupado com isso e vou continuar até que a gente tenha um acordo. Porque a qualquer dia, ele pode simplesmente dar a ordem e lançar. E, pelo que ouvi de alguns amigos meus que têm contato direto na região, na linha de frente dessa situação, eles dizem que estão prontos para agir já faz 3 ou 4 semanas. A qualquer momento, pode vir uma ordem de guerra e eles podem lançar.
Por isso eu vou continuar preocupado até que a gente tenha um acordo e eu veja o pessoal começando a se retirar de lá. E uma última pergunta é sobre as bases americanas na região. Tem se falado muito sobre a possibilidade de retirada delas. No acordo está prevista uma redução das forças na região, mas eu acho que isso se refere ao aumento militar que aconteceu depois. Agora, quando a gente fala das bases no Golfo, tem havido muita conversa sobre transferi-las para Israel, tirar completamente da região ou até fechar algumas dessas bases. Algumas já estão danificadas, de qualquer forma. Você acha que isso agora é inevitável? Nada é inevitável, porque há várias coisas que a gente poderia fazer que mostram que não dá para simplesmente ir embora, literalmente ir embora, porque isso passaria a impressão de que saímos por causa de pressão de Teherã. Eu diria a longo prazo, diria nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, sim, algo assim. É possível. Eu defendo isso há muito tempo, porque não precisamos dessas tropas lá. Isso não traz nenhum benefício para a segurança nacional dos Estados Unidos. Isso consome recursos e é um ponto estratégico de vulnerabilidade onde a gente poderia ser atacado todos os dias. Então eu acho que tudo isso é uma bobagem. A gente não precisa disso. Já não estamos mais em 1980, nem em 1970. Não precisamos dessas tropas lá. E de qualquer forma, não deveríamos ter que proteger aquele petróleo. E como ficou claro, a gente não protegeu ninguém, nem nada. Então sim, eu acho que deveríamos sair de lá. E acho que, especialmente, dependendo de quem entrar na Casa Branca em 2028, vai haver conversas sobre fazer isso. Não importa como essa situação se resolva.